12h40, de volta com mais um bloco do Nossa Área e agora sim com entrevista. Na ponta da linha. Quando surge o verde imponente, Já plugado para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o coordenador das categorias de base da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é a atual campeã não só da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas de muitas categorias, de muitos campeonatos em toda a base, por todos os anos e por todas as gerações. O Palmeiras domina a base nacional e é por isso que a gente conversa com você, né, João Paulo Sampaio? Muito boa tarde, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes, nesse finzinho ainda de 2022. Tudo bem, como vai? Prazer participar aí, voltar a falar com vocês, então... E falar do Palmeiras é mais gratificante ainda, um ano tão maravilhoso que a gente teve aí, 2022, e espero iniciar bem 2023. Foram muitos títulos conquistados, protagonismo, aquele fim do apagão, né, que existia em Copa São Paulo, um jejum enorme de nunca ter conquistado, sem contar nas outras competições e nos jogadores que subiram também para o profissional. Eu queria que você falasse algo que é muito interessante sobre o investimento do Palmeiras e o retorno que vocês já tiveram. Se a gente contabilizar a venda do Endrick para o Real Madrid, o Palmeiras lucrou muito, mas muito mais do que investiu na base, né, João? Se a gente pudesse jogar na loteria e sempre ter quase a certeza que vai ganhar como o Palmeiras ganhou, todo mundo jogaria diariamente, eu falo, porque o retorno foi espetacular. Claro, fruto de um trabalho do clube, né? Não é só do departamento de base, do departamento profissional, diretoria, presidência, para dar essa estrutura, confiança, mas acima de tudo, autonomia para a gente fazer o trabalho. Então, assim, hoje esse número, né, em 8 anos, que vai fazer agora em janeiro, a gente está gastando 200 milhões em 8 anos, né, de investimento, e o retorno foi 917 milhões com a venda de Endrick. Claro que isso pode aumentar agora em janeiro, porque a gente já tem algumas situações que o Palmeiras está negando, né? Por exemplo, a venda do Esteva já chegou em 40 milhões e a gente ainda está segurando, porque a gente quer que ele desenvolva mais no Palmeiras e imagina que vai ser um dos tops do mundo e vai ter um momento que só não tem o que fazer como foi com o Endrick, né? Que aí o clube vem e paga a multa, né? Que é 60 milhões de euros, se acerta com a família, atleta e não tem o que fazer. O clube tem que acatar devido à multa. Mas tem Danilo, tem o Wesley, que eu não contabilizei ainda, né? Que foi vendido essa semana. Então aí, se a gente colocar essas três, por exemplo, vai dar 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, mais ou menos. Então, o lucro pode bater em janeiro e fevereiro em torno de 1 bilhão de reais, né? Só que eu sempre falo, não é só o lucro quanto eu gasto e quanto eu vendo, né? Então, quanto eu recebo. A base, ele te dá um lucro que muita gente não faz essa conta. Os meninos, quando sobem, como subiram vários aí em 2022 ou em 2020, de 2020 para cá, a folha do Palmeiras, principalmente na época da pandemia, onde no mesmo ano subiram 12 atletas, ela baixou quase 5 milhões mensais. Você pega isso no final do ano, com o 13º, com tudo, dá quase 70 milhões. Por quê? Porque os meninos, eles sobem, só para a gente ter uma ideia, Danilo jogou 3 jogos no profissional do Palmeiras, de titular, ganhava R$ 2.500. Depois foi para 15 mil, depois para 20 mil, foi campeão, titular da primeira Libertadores ganhando 40 mil, ele, Gabriel Menino e outros. E para você trazer um jogador que fizesse e tivesse o mesmo desempenho que o Danilo, o Gabriel Menino, que foi titular na primeira final ali, o Patrick de Paula que entrou, a média desse jogador é em torno de 500, 600, 700 mil em clubes grandes de São Paulo, como o Palmeiras. Então, assim, essa conta a gente tem que sempre levar em consideração, né? Não só aquela venda e depois que ele vai ter, ou os 5% que teve agora, por exemplo, com o Gabriel Jesus de novo nessa venda pós-final. Eu estou esquecendo essa, eu estou falando do dia a dia. Quem também está por aqui para conversar contigo, viu, João? É a Isabelle Moraes. Fala, Isa.
Oi, João, obrigada por participar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Você falava do Endrick, né? Claro que vai ser difícil a cada ano o Palmeiras conseguir uma venda dessa e aparecer um atleta como o Endrick. Mas o que a gente pode esperar desse Palmeiras para a Copinha? Há atletas com esse potencial também, porque é uma loteria, mas é difícil encontrar uma loteria dessa todo ano no futebol brasileiro, né? Tem mais Endricks na base do Palmeiras pra gente acompanhar? Na verdade, a gente está falando da maior venda do futebol brasileiro, né? Eu até falei com o pessoal de outras mídias, de outras rádios. Espera só um pouquinho, João. A gente vai interromper essa entrevista contigo. A gente volta a se falar no futuro próximo aqui, nos próximos momentos na Rádio Bandeirantes. Mas nesse momento, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chega ao auditório para poder anunciar os nomes dos últimos ministros, dos 16 ministros que vão compor o ministério, né, todo do governo eleito que vai assumir em 1º de janeiro. Então, Luiz Inácio Lula da Silva veste um blazer cinza